Saber Direito desta semana, o professor Gabriel Chiavegatti traz um curso sobre direito imobiliário. Durante as aulas, ele vai falar sobre registro de imóveis, compra e venda, especialidades nos negócios imobiliários e financiamento imobiliário. O professor vai abordar ainda a regularização fundiária. Já está no ar a aula 4. Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Gabriel Chiavegatti e eu estou acompanhando vocês nessa jornada que nós estamos participando já nesse quarto encontro sobre direito imobiliário. Nos nossos encontros passados, nós tivemos oportunidades de falar sobre o que é o direito imobiliário ou até mesmo o que tange o direito imobiliário. Tivemos oportunidade de falar também sobre os negócios imobiliários. Tivemos oportunidade de conversar sobre contratos e formação de contratos típicos dessa relação imobiliária. Caso você tenha perdido algum dos nossos encontros, é possível que você acesse nos canais do YouTube da Rádio e TV Justiça e também nas reprises da TV Justiça durante a programação. Nós, hoje, vamos conversar um pouquinho sobre uma expansão dessa ideia do direito imobiliário, conversando um pouquinho sobre os sistemas de financiamento para aquisição de um imóvel. Parte daquilo que a gente muitas vezes lida com o direito imobiliário passa por esses sistemas de financiamento. E não é incomum que todos nós tenhamos, de alguma forma, passado por uma experiência onde financiamos um imóvel numa compra e venda ou, eventualmente, conhecemos pessoas que passaram por isso. Essa é uma das formas de aquisição, né, pelo qual todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter contato de uma forma ou de outra, né, naquela relação próxima para adquirir o nosso imóvel, o nosso primeiro imóvel dentro de um crescimento pessoal. Então, para expandir um pouquinho esse conhecimento, claro, a gente tratando ainda sobre direito imobiliário, mas também trabalhando um pouquinho sobre, um pouco mais pensando na nossa relação social, pensando no nosso ambiente social em si. Se nós pensarmos o Brasil, na forma como ele está construído, nós temos uma população eminentemente urbana. Hoje, quase 30% da população brasileira é rural. Esse pequena parte, ou seja, 70% da população é urbana, nós temos uma ponto de conversão onde as cidades cresceram muito e muito rápido. A nossa relação com as cidades, com a formação das cidades e dentro dessa especificação com até mesmo um pouco daquilo que vai se formar, que é o direito urbanístico, cidade é uma forma muito própria no Brasil. No resto do mundo, nós ainda temos um ponto de conversão entre a população agrária e a população urbana. Já no Brasil, não. Desde 1960, que a população urbana e a população rural se mantiveram no mesmo patamar. E depois disso, a população urbana continuou a crescer, a ponto que nós temos hoje uma legislação própria só para megalópolis, ou seja, cidades que se desenvolveram como São Paulo, onde você tem um contingente não só de necessidades próprias, como imóveis, como trânsito, e próprias, né, situações próprias dessa relação urbanística que a gente tem com a cidade. Não diferente, é comum que a gente pense, quando pense em mercado imobiliário, a gente pense que o mercado imobiliário se desenvolve com algumas regras próprias também. Ele muitas vezes, por ser o bem mais valioso, é comum que o mercado tenha um valor, muitas vezes, acima da inflação para a compra e venda de imóveis. Se a gente para pensar um pouquinho, e antigamente a gente falava
em um imóvel que era comprado numa cidade, nossos pais tiveram oportunidades de comprar imóveis, às vezes, na cidade, com o valor de alguns meses do próprio salário. Hoje, se a gente pensa muitas vezes no imóvel que a gente mora, a gente vai verificar que muitas vezes ele não está, se eu juntar toda a minha vida laboral, toda a minha vida de trabalho, muitas vezes eu não vou ter aquele valor integral para poder fazer esse pagamento. Eu vou ter que compor renda com outra pessoa para construir uma família, mas isso tudo é a percepção de que o imóvel se valorizou como bem e o mercado imobiliário se desenvolveu como bem, muitas vezes de uma forma de periferização, né? Expulsando as pessoas do centro e valorizando aqueles imóveis do centro para expulsar um pouquinho e fazer valorizando, né? E levando as pessoas para mais longe, criando mais trânsito, criando diversos problemas dentro dessa relação urbanística, mas de alguma forma construindo aquilo que a gente entende por cidade. Então, quando a gente pensa em direito imobiliário, é muito comum a gente pensar não só no imóvel rural, muitas vezes até dentro do direito imobiliário brasileiro, é mais comum que a gente pense e vincule a ideia do direito imobiliário aos imóveis urbanos e essa relação própria que é criada. Então, a gente pensa em condomínio, a gente pensa em relações de imóveis, condomínios horizontais, a gente pensa em relações de imóveis de compra e venda, a gente pensa em relações das coisas. Quando a gente fala em divisão de frutos, quando a gente vê no Código Civil a divisão de frutos, isso nos parece até uma coisa fora da realidade, quando na verdade não é. Bastante comum e bastante real. E foi se percebendo que é necessário, dentro da formação das cidades, que se estabeleça de alguma forma algum privilégio da moradia. A moradia como um direito social só foi inserida na Constituição no ano de 2000, através da Emenda Constitucional número 26. Veja que nós temos a Constituição de 88 privilegiando já alguns direitos pessoais, né? Então a propriedade como um bem, ela se diferencia do que é o direito à moradia. O direito à moradia é um direito social. Ele é um direito que se estabelece como uma garantia de segunda geração, onde o Estado tem um dever de prestação e deve prestar para aquelas pessoas uma necessidade de estabelecer uma condição digna da pessoa residir em um lar. Esse direito à moradia, que tem conteúdo, né, próprio, em geral, a jurisprudência entende que ele se difere da própria habitação, porque a pessoa ela pode morar num barraco, ela pode morar quando ela tem as coisas dela reunidas, aquilo já é uma moradia, muitas vezes sem ser necessariamente uma habitação. Então, aquele morador de rua, né, aquelas coisas que ele reúne ali, que ele traduz, já é em si uma moradia, apesar de que não é uma habitação, e aí o direito de habitação está vinculado aos cumprimentos das relações civis. Então, compra e venda, a propriedade, a locação, a posse, tudo isso está ligado diretamente ao direito de habitação. Então, é necessário que a gente pense que essa relação, ela não é, dentro das cidades, né? Ela não é uma relação igualitária. A gente ainda tem aquilo que a gente chama, e se a gente pega alguns estudos necessários nesse ponto, nós temos o déficit habitacional. O déficit habitacional, hoje, ele indica que é mais ou menos 10% da população, ela tem um déficit habitacional. Como é que é calculada essa ideia do déficit habitacional? Significa dizer que essas pessoas estão em imóveis que não necessariamente são delas ou que elas estão coabitando com outras famílias, quando elas poderiam ter um imóvel próprio, ou até mesmo elas têm uma renda, mas o que elas pagam de aluguel compromete mais do que 30% da renda delas. Então, tudo isso gera uma percepção de que é necessário mais imóveis, é necessário um crescimento
da quantidade de imóveis ou a possibilidade de pertencimento desses imóveis dentro do comércio para que a gente atenda esse déficit habitacional. Então, de toda a população, 10% dela não está no imóvel que gostaria de estar, que poderia estar, né? Um imóvel próprio, onde ela pudesse residir e estabelecer a moradia dela. Então, isso é uma realidade que o Estado brasileiro tem que enfrentar. Não é uma realidade nova. Já temos essa percepção. Hoje em dia, talvez o ponto de maior complexidade que a gente pense hoje em dia é a relação que existe entre déficit habitacional, ou seja, a necessidade de novos imóveis e como o mercado atua para suprir esses novos imóveis e, em contraposição, a quantidade de imóveis desocupados ou subutilizados. Então, nós temos imóveis que não estão, de alguma forma, sendo utilizados ou que esse cálculo a gente verifica muitas vezes pela ausência de manutenção ou de fornecimento de necessidades básicas. Então, aquele imóvel que não tem luz e água, então, muitas vezes, essa quantidade de imóveis desocupados ou que não estão sendo usados, que são de propriedade de uma pessoa, que a pessoa não está, de alguma forma, utilizando, poderia estar dentro do mercado estabelecendo essa relação que faria com que as pessoas pudessem morar. Bom, isso é uma necessidade populacional, uma necessidade do próprio Estado. O Estado se forma com essa necessidade de satisfazer a moradia das pessoas, né, como um direito social. Então, quando lá em 1964, nos anos 60, quando começou a se perceber que essa relação de imóveis urbanos e o valor que o mercado imobiliário estava traduzindo, perceberam que era necessário criar uma facilitação para a aquisição do imóvel. Então, as pessoas que de alguma forma vinham para as cidades, tinham que morar ou estavam numa necessidade de morar, não necessariamente poderiam adquirir imóveis, mas para isso era necessário o Estado intervir de alguma forma, seja estabelecendo um modelo de financiamento, seja estabelecendo algum programa social, mas que ele pudesse estabelecer alguma forma que facilitasse essa moradia, ou acesso a essa moradia. Isso foi, dentro do mundo, a gente teve algumas formas de atuação nesse sentido. Então, no Canadá, você tem imóveis que são típicos, que são mantidos pelo Estado. Então, o Estado mantém aqueles imóveis. Dinamarca, o Estado é quem vai definir que você pode alugar ou não, ou se você tem uma relação de propriedade com aquele imóvel e você precisa sair do imóvel, você tem que informar para que aquele imóvel seja colocado de novo no mercado. E aí a gente tem algumas penalidades para aquelas pessoas que não inserem os imóveis no mercado, exatamente visando a satisfazer esse déficit habitacional. No Brasil, a gente optou transferir um pouco dessa responsabilidade para o sistema financeiro. Então, o sistema financeiro trouxe uma solução, que a solução era: vamos criar uma espécie de facilitação, um crédito que seja muito fácil para o acesso, mas que possa permitir a essas pessoas ter o direito à moradia resguardado. Então, eu vou trazer essa forma, ou seja, eu vou parcelar em quantas vezes for necessário, mas eu vou permitir à pessoa que ela, com um valorzinho, um pequeno valor, todo mês, pagando um fixo, ela vai poder adquirir o próprio imóvel. Isso gerou o que a gente chama de sistema financeiro de habitação. Então, é uma necessidade de viabilizar o acesso à moradia através do acesso à propriedade. Esse ponto assim, tá muito ligado, a gente consegue perceber ao momento histórico de formação dessa parte urbana. É mais ou menos condizente com o momento de formação, por exemplo, de cidades como Brasília, onde a gente tem um acesso, uma vinda, né, dos migrantes para a cidade
e você tem a necessidade de traduzir para essas pessoas ou de criar para essas pessoas as habitações e de facilitar o acesso a elas. Então, nesse momento foi criado o Sistema Financeiro de Habitação. O Sistema Financeiro de Habitação, ele é regido pela Lei 4.380 de 1964. Basicamente, ele é um sistema que utiliza um financiamento, ou seja, os agentes que atuam nesse sistema financeiro de habitação, em geral, na época, era o Banco Nacional de Habitação, o BNH, ele utiliza os valores que eram depositados, tanto na poupança e, posteriormente, dentro do Fundo Garantidor do Tempo de Serviço, né, o FGTS, para poder, com esse valor garantido, ele faz a facilitação do crédito para a pessoa. Então, eles podiam, muitas vezes, pegar o crédito, realizava ou seja, usando os valores da poupança, financiava para as pessoas aquele valor para ficar bem distribuído, e aí a pessoa ia, de alguma forma, pagando aos poucos aquela relação. Então, basicamente, ele era financiado pela caderneta de poupança e pelo sistema do FGTS. Né? Outro ponto importante, ele tinha como taxa de juros um valor fixo de 12% ao ano. Então, ele não poderia superar 12% ao ano. Isso, para quem está acostumado a lidar com contratos, vai saber que esse valor é muito baixo, porque exatamente eu tenho um sistema que garante essa relação, ou seja, vai haver alguma inadimplência, vai haver alguma impossibilidade de retomada, mas ainda assim o sistema se garante trazendo um crédito barato para as pessoas, para que as pessoas possam acessar esses imóveis. Né? Então, quem poderia financiar no SFH? O SFH ele era voltado, então, é o Sistema Financeiro de Habitação. Ele era voltado para as pessoas adquirirem o primeiro imóvel. Percebe? Essa é a relação que a gente tem com esse déficit habitacional. É o primeiro imóvel. É um imóvel específico, onde a pessoa não tinha nenhum outro imóvel, ela provava isso aí através de diversas certidões de cartório e provava que ela estaria adquirindo esse valor, né, esse imóvel, para uma moradia própria. Ela tinha uma possibilidade de financiar até 80%, então ainda assim ela tinha a obrigação de colocar 20% do valor. Então ela juntava 20% do valor e financiava todo o resto. E tinha um prazo específico, hoje, atualmente, esse prazo específico está em até 420 meses. Ou seja, eu quero destacar aqui que a simbologia desse prazo. Nós estamos falando de 35 anos, que é toda uma vida laboral. Percebe como ele tem uma intenção realmente de, durante esse período, ou seja, o período de vida laboral da pessoa, que ela possa pagar e comprar um imóvel para chegar no final da vida laboral dela com alguma aquisição, algum imóvel. Então, até 420 meses, ela tem a possibilidade de pagar aquele imóvel. Né? E quem era o alvo do SFH? Ou seja, quem são as pessoas que poderiam atuar no SFH? Necessariamente, então, nós temos aquelas pessoas que não tinham outro imóvel, ou seja, não tinham nenhum outro financiamento imobiliário pelo SFH, mesmo que tivessem. Eu tinha uma limitação no valor do imóvel. Então, atualmente, hoje, eu só posso me habilitar ao SFH se o imóvel que eu estiver comprando for até 1,5 milhão. Mais do que isso, eu não posso utilizar, porque, na verdade, entendeu-se que essa era uma possibilidade de habitação para as pessoas que precisariam de um imóvel, mas não de um imóvel luxuoso. Né? Então, ele limita para que esse sistema seja até 1,5 milhão. Ele mora e trabalha nessa localidade, então ele tem que morar na localidade onde ele está adquirindo uma casa. Né? E não tenha usado o FGTS
para poder adquirir esse imóvel nos últimos 3 anos. Então, ele tem a possibilidade de utilizar aquilo que foi garantido pelo tempo de serviço, né? O FGTS, ele tem uma percepção, né, que acontece depois da Constituição Federal, mas ele se estabelece para substituir uma indenização que o empregador dava quando a pessoa saía. Então, a pessoa, no que saía, pelo tempo de serviço, eu indenizava a pessoa de acordo com o tempo de serviço. A partir do momento que o governo começa a entender que era possível, segundo eles, né, colocando uma norma onde o empregador tivesse que recolher tempo a tempo, ele garantia que o empregado tivesse esse valor ao final. Mas acontece que esse valor, muitas vezes, fica preso dentro de uma quantidade de tempo de serviço e ele reajusta com um valor muito pequeno. Então, é bastante comum que esse reajuste seja muito abaixo da inflação. Isso faz com que as pessoas tenham interesse em utilizar o FGTS, isso é interessante, porque aquele valor não está sendo corrigido no tempo. Então, utilizar o FGTS para compra, para venda, para aquisição do primeiro imóvel é uma possibilidade interessante, mas somente para aqueles que são contratados via CLT. Bom, tempos depois, percebeu-se que o sistema financeiro de habitação ele tinha algumas falhas. E aí, tão logo começou ali, pelos idos dos anos, por volta dos anos 90, você teve começa uma situação nacional onde o nível de inadimplência do Banco Nacional de Habitação começa a ficar relativamente alto e você tem um momento específico de alta inflação e é necessário repensar esse sistema do SFH. Para tanto, os bancos trouxeram uma solução que é instituir o sistema financeiro imobiliário. Então, a gente tem um outro sistema, agora o sistema do SFI. A gente vai ter uma complicação de falar um pouquinho dessa sopa de letrinhas, mas vamos tentando nos adaptar e a gente vai devagarzinho conhecendo esses temas. Então, o SFI é o Sistema Financeiro Imobiliário. Ele é uma relação direta com o banco. Então, eu não preciso, de forma alguma, estar dentro da aquisição eu não preciso cumprir os elementos do SFH. Tudo aquilo que ele traz são opções para aquisições de imóveis que não estão contemplados agora pelo SFH. Ele reformula e traz uma possibilidade de adquirir outros tipos de imóveis. Então, o banco vai utilizar, dentro desse sistema, ele vai utilizar créditos próprios e ele cria securitizadoras que fazem letras de crédito com os próprios títulos de composição do financiamento imobiliário. Então, as securitizadoras vão garantir esse financiamento, não se fala mais em utilização da poupança e do FGTS, você utiliza o valor que estaria dentro dessa securitização através dessa venda e dessas letras de crédito que são vinculadas à relação imobiliária. Então, ele cria um sistema onde agora, então, eu posso trabalhar com qualquer tipo de imóvel. Então, estamos falando de imóveis comerciais, estamos falando de imóveis que ultrapassam um valor de R$1,5 milhão, estamos falando do seu segundo imóvel. Né? Todos esses imóveis não estariam encaixados dentro do SFH e para você adquirir você teria que ter o valor de outras formas. Não é necessário mais agora, não tinha possibilidade de apresentar esse valor para um sistema de financiamento. Porém, com o sistema do SFI, eu tenho agora uma possibilidade de financiar isso. E esse crédito fica barato porque o sistema do SFI cria um instrumento de liquidação desses contratos, que é o financiamento imobiliário. Importa, né, para falar a verdade. É um sistema que já tinha nos Estados Unidos e a gente agora passa a traduzir ele, que é o financiamento imobiliário. Ele é diferente da hipoteca, que na hipoteca, que era o sistema
comum pelo SFH, na hipoteca, o banco financiador tinha um direito de aquisição. Caso a pessoa falhasse, eu podia executar e eu tinha uma espécie de direito real de garantia do valor que eu estava pagando. Agora a gente não fala mais de hipoteca, mas a gente fala sim de alienação fiduciária. E por que isso se tornou essencial dentro do nosso sistema? Porque é um sistema que ele protege o crédito, facilitando esse crédito de acesso, protege um crédito, mas de uma forma muito dura. Aqui, de novo, eu vou parar um pouquinho para a gente pensar nessa relação, então, do que é o sistema do financiamento imobiliário. Se você já teve alguma oportunidade de financiar um imóvel, você vai saber muito bem desses passos a passos, né? Como a gente falava antes, o contrato de compra e venda é um contrato muito simples. É um contrato onde a pessoa ela vai dar o dinheiro, a outra pessoa vai entregar o imóvel. E esse tem que ser feito na forma de uma escritura pública. No financiamento imobiliário, você faz um contrato de compra e venda, então o comprador vai receber o dinheiro, o vendedor vai receber o dinheiro, o comprador vai pagar o valor e o vendedor vai entregar o imóvel. Porém, nesse meio do caminho, eu criei um intermediador, que é o banco, que vai receber em uma alienação fiduciária, ou seja, eu fiz a compra e venda, mas eu transmiti para o banco a propriedade fiduciária daquele imóvel. Então, o agente financeiro, o banco múltiplo, que faz esse tipo de, ou a securitizadora, que faz esse tipo de negociação, ele é que é o real proprietário. Quando você vai pegar uma ônus do imóvel, você vai verificar que consta lá a compra e venda realizada entre o comprador e o vendedor, e logo abaixo tem a carta de crédito da alienação fiduciária, feita no qual o comprador transfere para o banco aquela alienação. E aí, o banco, caso o vendedor, né, caso o comprador, fale com o banco simplesmente vai fazer um processo que a gente chama de consolidação da propriedade. Significa dizer que o banco vai dizer, olha, é um processo muito rápido, muito ágil, a gente vai destrinchar um pouquinho dele aqui, mas ele vai simplesmente dizer, olha, esse imóvel agora é meu. Então, eu agora posso utilizar esse imóvel como eu bem quiser. Isso retoma o imóvel, ou seja, o imóvel fica efetivamente como uma garantia. Como eu disse, é diferente da hipoteca, que precisava passar por um processo, ou pelo menos um ato executivo, administrativo, que fosse de execução. Agora, nós temos um ato administrativo muito rápido que garante ao banco que aquele imóvel vai ficar dentro da esfera de propriedade dele. Bom, então, como é que funciona essa transmissão através de alienação fiduciária? Inicialmente, o banco você vai fazer uma proposta ao banco. Então, muito provavelmente vai estar especificamente dentro inicialmente dentro do SFH, você vai conversar com o banco e falar, olha, eu tenho um valor de tanto para dar de entrada e eu quero que você me financie todo o restante. É possível financiar 100%? Dentro do SFI, sim. Dentro do SFH, que é o primeiro imóvel, que é a habitação originária, não. Eu tenho uma obrigação de financiar somente, pelo menos, né, de pagar pelo menos uma entrada de 20% para que o banco financie os outros 80%. Tá? Você vai fazer uma proposta, vai buscar isso aí, em geral, não é diretamente com o banco, você vai precisar de um correspondente bancário para fazer essa intermediação direta. O correspondente bancário vai traduzir esse negócio e trabalhar como se fosse um processo administrativo, ele vai te auxiliar nesse processo. O banco vai verificar. Ele vai verificar as suas qualidades e as suas competências para o pagamento. Então, ele vai puxar não só a sua ficha pessoal, mas também vai verificar se você tem algum processo que te impeça de fazer aquela venda ou que possa, de alguma forma, interferir na sua capacidade econômica. Né? Passados essa primeira análise,
Então, ele aprovou o comprador, aprovou a pessoa do crédito. Ele passa para um segundo momento, que é a análise do contrato. Então, ele vai analisar o imóvel para, primeiro, avaliar se aquele imóvel tem as mesmas condições e capacidades de estar favorecendo o negócio. Por isso que a gente coloca, e essa é uma dúvida muito comum, que o contrato de alienação fiduciária, ele só prevalece para imóveis regularizados. O imóvel irregular, aquele imóvel que não está com a matrícula regular, aquele imóvel que eu não tenho uma matrícula, é muito inseguro para o agente financeiro fazer aquele empréstimo de crédito, porque ele não vai ter a consolidação da propriedade. Em geral, o correspondente bancário, ele mesmo vai dentro do próprio negócio. O banco vai remunerá-lo pelos custos do próprio contrato e é possível que você opte por um processo de amortização e também por um fator de correção daquele débito. A gente vai destrinchar um pouquinho mais logo em seguida sobre essas ideias, mas isso gera muitas dúvidas. E quando a gente tem alguma modificação, ou seja, o banco ele vai de alguma forma prever, dentro de um planejamento de parcelas, quanto que aquele débito vai evoluir no tempo, quanto que ele vai ter de custo para o débito evoluir no tempo, e ele vai incorporar isso nas parcelas. Então, quando a gente pensa já em contratos de alienação fiduciária, por ser um contrato que é muito longo, estamos falando de novo, 30 anos, 35 anos, né? É um contrato muito longo no tempo. Pensa o que aconteceu nesses últimos 30 anos do Brasil e as diversas crises que a gente teve econômica no meio do caminho, que a gente consegue perceber por que esse contrato tem que ser muito fechado, tem que ser muito redondinho. Para que esse crédito seja efetivo, para que esse crédito seja barato, ele tem que ser seguro para o banco, né? Então, eu vou escolher a forma de atualização desse valor e aí a gente para um pouquinho para raciocinar. Toda atualização de valor, todo valor, né, assim, se a gente consegue estabelecer que o valor daqui a um tempo vai ter um valor diferente, o valor da moeda não é o mesmo valor de agora, a gente consegue entender por que esses juros têm que ser incorporados no contrato. Se eu te empresto hoje R$100 e você vai me entregar daqui a um tempo, vai me devolver esses R$100, vamos combinar que daqui a algum tempo, os R$100 que você está me devolvendo não é o mesmo R$100 que eu te emprestei. Hoje, os meus R$100 compram uma quantidade X de tomates ou pagam uma quantidade X de algum bem específico. Daqui a 1, 2 anos, esses mesmos R$100, por conta da inflação, por conta da modificação do contrato, esses mesmos R$100 vão estar desatualizados e é necessário que eu atualize eles para que aquele valor de R$100 seja o mesmo que comprava aquela quantidade X de tomates e Y de batatas. Então, ou seja, o poder de compra daqueles R$100 tem que se manter igualitário. Por isso que o contrato prevê, de alguma forma, e esse de alguma forma é bem justo para o termo, porque essa previsão ela é um contrato aleatório, é um contrato que tem muita chance de, em 30 anos, se modificar completamente. Essa previsão ela precisa ser bem calculada, porque se em algum momento as coisas mudam, né? Esse fator de correção vira uma coisa que pode virar um extrapolar ou algo extremamente baixo perto do valor do dinheiro. Há alguns anos atrás, era bastante comum a gente ter os contratos vinculados ou com taxa de atualização vinculadas ao valor do dólar. Isso quando o dólar era paritário de 1 para 1.
Quando o governo começou a perceber que essa paridade econômica não estava sendo boa e fez a alteração e retirou essa paridade econômica, criou-se no mundo jurídico uma necessidade enfim, a gente teve todo um esforço teórico e nesse ponto dou um salve ao excelentíssimo ministro Eros Grau, que muito defendeu a intervenção do Estado nas relações dos contratos para regulamentar esses contratos. Então, era um fato atípico, o valor dos contratos da noite para o dia acresceram 2, 3 vezes e nesses contratos imobiliários, aqueles contratos que você passou 10 anos pagando, de uma hora para outra ele se tornou um absurdo, porque ele estava vinculado a um reajuste do contrato que era um valor que cresceu muito. Isso acontece de uma forma bastante comum e no caso do financiamento imobiliário, que é um contrato de prestação sucessiva muito grande, acaba sendo mais comum ainda. Bom, e é obrigatório que você tenha esse contrato garantido por um seguro de morte e invalidez, tanto no SFI quanto no SFH. Veja, é um contrato tão longo que o banco precisa, de alguma forma, assegurar que um fato pessoal com aquela pessoa, eventualmente um falecimento, não vá prejudicar aquele contrato. Então, é obrigatório você segurar esse contrato com um contrato de morte e um contrato de invalidez. E isso é interessante porque, algumas vezes, eu já vi situações onde uma pessoa mais velha quer entrar ou quer financiar o imóvel e não consegue. Pode parecer para algumas pessoas que isso é um etarismo, mas na verdade é porque ela não consegue esse seguro de vida que para ela fica muito alto. O seguro de vida dela, por conta do avançado da idade ou por conta de uma situação de doença pré-existente, fica tão alto que o banco não consegue garantir que o crédito vai ficar baixo e aí vira um negócio de risco muito alto para o banco. Bom, e um segundo elemento, esse contrato de alienação fiduciária, por si só, por instituição da lei, ele já tem força de escritura pública. Então, esse próprio contrato pode ser registrado como título aquisitivo no registro de imóveis. Eu não preciso de um novo contrato, eu posso, com esse contrato, fazer o registro. Vou falar um pouquinho dos sistemas de amortização bem rapidinho, para a gente poder ter uma compreensão de como isso funciona. O mais comum é aquilo que a gente chama de sistema de amortização contínua, ou SAC. O que isso significa? Eu tenho um valor de um débito, então eu estou devendo 500 mil ao banco. E eu vou pagando um valor. Esse valor ele vai representar uma parte a amortização daquele contrato, ou seja, aquilo que vai realmente retirar do meu débito, e uma parte disso é os juros. Então, dentro do sistema de amortização contínua, eu vou atualizando o valor do débito pelo sistema que eu escolhi. Muitas vezes é um valor de... Então, você pode escolher tanto o valor da poupança mais a taxa referencial, o valor da Selic mais a taxa referencial. Você pode escolher enfim, um índice que vai atualizar o meu saldo devedor. O próprio contrato em si já prevê, quando é possível prever esse índice, né? E te traz já uma simulação das parcelas. E aí, dentro do SAC, é possível ver que a amortização, por ser contínua, ele vai reduzindo o valor das parcelas. Porque à medida que o meu saldo devedor vai ficando menor, ou seja, eu estou amortizando um pedacinho, mas é um pedacinho. Uma parte é amortização, uma parte é juros. Vou amortizando um pedacinho. No final do contrato, eu não posso ter sobra, eu não posso ter débitos. Então, aquele valor que vai amortizando vai diminuindo a minha necessidade de parcela, porque a amortização contínua, ou seja, aquilo que era juros, o que está sendo diminuído na minha amortização, na minha parcela, é o valor proporcional dos juros. Um outro sistema bastante conhecido é o sistema do Price, que é um sistema inglês do Richard Price,
ele entendeu a ideia onde o valor da prestação é contínua. O que isso faz? Se o valor da prestação é contínua e o saldo devedor está subindo, em geral, as primeiras parcelas que você está pagando, ela só é juros. Mas da metade para frente do contrato, as amortizações são muito maiores. Então ele traz uma percepção de que a parcela não muda, então o que você está pagando não muda, mas o saldo devedor, quando você está vendo no contrato, parece que você não está pagando nunca, porque o saldo devedor continua crescendo. Mas essa percepção só começa a mudar quando, a partir do meio para frente do contrato, aí sim você parou de pagar os juros, você está pagando mais ou menos, já está pagando o contrato em si. Você está devolvendo o dinheiro que você tomou de empréstimo. Essas duas percepções, essas duas formas de amortização são algumas vezes difíceis de entender, né? Mas, ao mesmo tempo, é possível que você tenha uma previsão das parcelas como um todo. E quando é que eu escolho uma ou outra? Essa é uma pergunta que nos fazem com bastante frequência. O saque, ou seja, o sistema de amortização contínua, ele vai ter um valor de débito que você vai pagar variável. Então, se por acaso, por algum motivo, o seu saldo devedor, ou a fórmula de cálculo do seu saldo devedor, ela se eleva muito, essa parcela vai ser corrigida para que não haja sobras e essa parcela vai aumentar consequentemente. É muito comum as pessoas contratarem pelo saque, vem uma previsão de parcelas, na hora que chega para fazer o primeiro pagamento, começa a perceber que nos primeiros meses a parcela está aumentando. E aí já causa um receio, fala, olha, me prometeram que a parcela ia diminuir, mas ela está aumentando, é que nos primeiros anos, no primeiro momento, o saldo devedor está tão alto que até a taxa referencial, que é uma taxa muito baixa, muito pequenininha, gera um aumento dessa parcela. Então, se você quer ter um planejamento, se você quer ter uma previsibilidade maior, o ideal é através do sistema Price, que ali você vai ter uma prestação contínua. Mas, se você já quer começar a pagar e entende que esse pagamento vai fazer com que o valor da prestação diminua, o sistema saque é o ideal. Essa escolha não é muito fácil, né? Mas é importante que a gente tenha essa percepção. E por que a gente fala, então, nesse sistema de consolidação da propriedade, né? O que isso significa? Se por acaso eu preciso de alguma forma, ou eu não consigo continuar no contrato. Nesse caso especificamente, então, o banco ele vai te notificar. Se a gente para ler um pouquinho essa lei, esses artigos, os artigos estão ali a partir do artigo 26, a gente percebe que é um sistema muito duro com o devedor. Então, se você, por acaso, entrou num financiamento imobiliário e você está começando a perceber que não vai conseguir honrar, é muito importante que você corra e tente renegociar esse contrato de alguma forma, porque é muito rápido e muito duro, exatamente porque o crédito tem que ser barato, então o sistema tem que ser seguro, né? Então, o banco vai te notificar para cumprir aquele pagamento, mas não das parcelas em atraso. Então, você pensa assim, nossa, eu atrasei 3 parcelas, 2 parcelas, as minhas parcelas estavam em R$5.000. O banco vai te notificar não para que você pague os R$5.000 que você está devendo ou os R$10.000 que você está devendo. Ele vai te notificar para que você pague tudo aquilo que você deve do contrato. Então, se você tomou emprestado R$300.000, vai ser não os 10.000, mas os R$300.000, o valor integral do contrato que você tem que pagar, tudo aquilo que você está devendo. E aí, então, vem um valor muito alto e você tem um prazo de 15 dias para fazer esse pagamento. Se você não consegue fazer esse pagamento, ou até mesmo se o banco não consegue te notificar na sua casa, o próprio sistema já prevê que ele pode notificar via cartório no endereço do imóvel. Se não te encontrou lá, está correto a identificação e é válido ainda assim. Passados os 15 dias, ele vai registrar na matrícula que ele consolidou a propriedade do imóvel.
Nesse momento, ele pode, você tem ainda um direito de recompra, mas ainda assim é necessário que você pague o valor integral. Então percebe como fica duro, você já não tinha, você atrasou parcelas de 5 mil. Você vai ter o valor integral do contrato para pagar? Percebe como ele é muito duro. E depois disso, ele vai levar esse imóvel a leilão. No primeiro leilão, ele vai levar, é obrigatório, que ele leve o imóvel e o lance mínimo tem que ser o valor do imóvel. Então, aquele valor do imóvel que você registrou em contrato é o valor do lance mínimo do primeiro leilão. Se frustrar o primeiro leilão, ele faz um segundo leilão. Nesse segundo leilão, vai ser pelo valor da dívida. Então, o banco vai resguardar aquele valor para ele. Se por acaso ultrapassar o valor da dívida, então digamos que no segundo leilão teve boas ofertas e esse valor aumentou. Ultrapassando esse valor, aquilo que o banco recebeu a mais, que era mais do que o valor da dívida, ele te devolve naquilo que a gente chama de sobejo. Ou seja, sobrando algum valor, ele te devolve uma parte desse valor. Mas é comum que não sobre valor. Ou seja, mesmo o valor da dívida sendo alto, aquele imóvel, se não tem uma procura, se o segundo leilão é frustrado, o banco não necessariamente vai ser obrigado a te devolver as benfeitorias, ou seja, tudo aquilo que você fez de benfeitorias no imóvel, ele vai se compor dentro daquele valor que o banco teve de prejuízo e você não tem direito de retenção. E logo em seguida, o banco vai te entregar uma carta de quitação. Ou seja, você não tem mais aquela dívida com o banco. Em compensação, você perdeu o imóvel como um todo. Aí o banco pode fazer uma venda direta do imóvel e logo em seguida, o comprador, quem comprou diretamente, ou seja, não necessariamente no leilão, mas quem comprou diretamente esse imóvel, vai ter a possibilidade de entrar com uma ação de emissão na posse, inclusive com direito a liminar, para te retirar do imóvel por conta dessa relação de propriedade e de dívida que de alguma forma te prejudicou. Então, por mais tudo aquilo que você pagou dentro daquele contrato para poder, digamos, por exemplo, que você já adimpliu 50% dele. Tudo aquilo que você pagou, nessa situação, sequer vai ser te indenizado, porque aquele valor não volta para você. A mesma coisa em relação aquilo que você construiu no imóvel. Às vezes você investiu bastante no imóvel, o imóvel está impecável, mas aquele valor não vai te ser indenizado, porque se o segundo leilão frustra, o banco simplesmente te dá uma carta de quitação dizendo a sua dívida está quitada, mas agora o imóvel é meu. Bom, a gente consegue perceber o quanto isso é duro com o comprador, né? Mas ao mesmo tempo precisa ser assim, porque senão a gente não consegue fomentar esse direito imobiliário, essa forma de aquisição facilitada dos imóveis, né? Há quem critique, e aqui eu vou somente abrir rapidamente antes da gente passar para o nosso quiz, há quem indique que essa forma de aquisição facilitada, na verdade, faz o mercado imobiliário crescer e os valores dos imóveis crescerem, porque é tão facilitado, é um valor tão mais baixo que os outros créditos que a gente tem no mercado, que fomenta e aumenta o valor dos imóveis, né? Mas, em verdade, se não assim, a gente não teria sequer a possibilidade de adquirir esses imóveis, senão pelas vias ou lógicas do próprio negócio imobiliário. Bom, vamos passar para o nosso quiz. Todas essas perguntas foram retiradas diretamente de questões de provas de concurso, especificamente voltadas para cartório de notas e para cartório de registros, né? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre o direito de propriedade. Na alienação fiduciária e garantia que tenha por objeto bem imóvel, a escritura pública poderá ser substituída por instrumento particular, independentemente do valor do bem. Item B. Na prescrição aquisitiva da propriedade imóvel, em regra, o possuidor não pode,
por fim de contagem de tempo exigido por lei, acrescentar à sua posse a posse exercida pelos possuidores antecedentes. Item C. Pela regra geral do direito brasileiro, transfere-se a propriedade do bem imóvel entre vivos, pela confecção do título translativo. Item D. A escritura pública é instrumento essencial para a validade da transferência da propriedade de bens imóveis, independentemente do valor do bem. Então, aqui a gente já, através dos nossos estudos anteriores, dos nossos encontros anteriores, a gente já consegue ter uma percepção de qual é a resposta certa, que nesse caso é o item A. Na alienação fiduciária em garantia, que tenha por objeto bem imóvel, a escritura pública pode ser substituída por um instrumento particular. Ou seja, como a gente falou, esse contrato realizado de alienação fiduciária, ele possui força de escritura pública. A própria lei, a lei do sistema financiário, né, da alienação fiduciária, o sistema do SFI, ela prevê que esse contrato em si seja levado a registro como um título aquisitivo. Vamos para mais uma? A Lei 9.514, de 20 de novembro de 1997, a qual dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, o SFI, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Diante dessa informação, identifique a alternativa falsa. Então, agora aqui estamos buscando a falsa. Item A. Poderão operar no SFI as caixas econômicas, os bancos comerciais, os bancos de investimento, os bancos com carteira de crédito imobiliário, as sociedades de crédito imobiliário, as associações de poupança de empréstimos, as companhias hipotecárias e, a critério do Conselho Unitário Nacional, CMN, outras entidades. Item B. As companhias securitizadoras de crédito imobiliário, instituições não financeiras constituídas sob forma de sociedade por ações, terão por finalidade a aquisição e securitização desses créditos e a emissão e colocação no mercado financeiro de certificados de recebíveis imobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios e prestar serviços compatíveis com as suas atividades. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro no competente registro de imóveis do contrato que lhe serve de título. Os atos e contratos referidos nessa lei ou resultantes de suas aplicações, inclusive aqueles que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, somente poderão ser celebrados por escritura pública. Bom, podemos partir para a resposta? Já acho que já temos uma perspectiva da resposta certa, né? Então, nesse caso, a resposta certa é o item D. Os atos e contratos dessa lei, resultantes de suas aplicações, inclusive aqueles que vivem sua constituição, transferência, modificação, renúncia de direitos reais sobre imóveis, somente poderão ser celebrados por escritura pública. Podemos ir para mais uma? Bom, as operações de financiamento imobiliário em geral no âmbito do sistema financeiro imobiliário serão livremente pactuadas entre as partes, observadas as condições essenciais, exceto: item A. Contratação pelos prestadores de financiamento de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente. Item B. Reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste. Item C. Capitalização de juros. Item D. Remuneração do capital emprestado às taxas convencionais no contrato. Novamente, mais uma questão sobre o SFI. Essa lei tem uma importância gigantesca na forma do nosso direito imobiliário. A resposta certa, então, no caso, é o item A. Contratação pelos prestadores de financiamento de seguros contra risco de morte e invalidez permanente. Lembra que nós havíamos falado um pouco mais cedo que é obrigatória a contratação desse seguro, tanto no SFI quanto no SFH. O SFI, a base dele é a liberdade de contratação. Ele serve para qualquer tipo de imóvel, qualquer tipo de garantia, a capitalização de juros, aquela que o banco entender como válido e as partes entenderem que são justas. Então, ele é mais livre que o SFH, que é uma política de habitação. Mas, ao mesmo tempo, ele prevê como obrigação a contratação de um seguro que garanta às pessoas esse crédito mais facilitado e que dê um fomento para esse sistema.
Bom, chegamos então ao final de mais um encontro e para mim foi um prazer ter você aqui. Num próximo momento, num próximo encontro, ainda temos mais um encontro para falar especificamente sobre regularização imobiliária. Vamos trazer algumas percepções e alguns pensamentos, dessa vez alguns pensamentos mais críticos, sobre a possibilidade de regularizar um imóvel que esteja irregular. Espero você lá, foi um prazer ter você aqui. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.